Diz aí, bebezão, tudo show contigo? Como é que você tá? Aula 27, livro 6, Física 4, página 89, velocidade e aceleração do centro de massa. Cara, o lance é o seguinte, o centro de massa ele se move como se fosse uma partícula. E se eu tiver um conjunto de pontos, é como eu tendo um conjunto de partículas. Então a ideia da velocidade do centro de massa ela vai ser dada pelo somatório da quantidade de movimento, do momento linear, pelo somatório das massas. Mas, tio Augusto, que é momento linear? Massa vezes velocidade. Lembra que esse momento linear ele é vetorial. Então, eu vou ter somatório do produto massa vezes velocidade pelo somatório das massas. Isso vai me dar a velocidade do meu centro de massa. Na mesma linha de raciocínio, quem é que vai ser a minha aceleração? Ora, se força é igual a massa vezes a aceleração, então a aceleração é a força sobre a massa. Então a aceleração vai ser o somatório das forças, ou seja, o somatório das massas vezes a aceleração, pelo somatório das massas. Então MA1, M1A1 mais M2A2 e assim sucessivamente. Vamos aplicar isso nas nossas questões? Primeira questão de sala. A figura a seguir mostra um sistema formado por duas partículas A e B de massas 2 kg cada uma, ligadas por uma haste rígida de massa desprezível. O sistema encontra-se inicialmente em repouso, apoiado na superfície horizontal, no plano XY, sem atrito. Em T igual a 0, uma força de 8I newtons. Opa, Augusto, esse verso I. Ele está me dizendo que essa força está atuando só no eixo X, só na horizontal. Então lembra que a gente vai estar usando aqui um sistema de coordenadas de versores, no qual o versor unitário na direção X vai ser o vetor I, o vetor unitário na direção Y vai ser o nosso vetor J. Como a gente está trabalhando aí com a ideia da quantidade de movimento e da força, e são grandezas vetoriais, eu tenho que tratar separadamente o eixo X e o eixo Y, meninada. Aí vamos lá, o sistema encontra-se inicialmente em repouso, eu botei a força de 8 newtons para atuar na partícula A, e simultaneamente uma força perpendicular de 6J para atuar na partícula B. Qual vai ser o vetor de deslocamento em metros no intervalo de 0 a 4 segundos. Muito bem, bebê lindo, eu estou querendo que a gente ache o nosso deslocamento, eu quero o nosso ΔS. Primeira coisa que a gente vai fazer aí é calcular nessas duas condições aí quem vai ser a aceleração resultante de cada um, no sistema X e no sistema Y. Então, Augusto, o que é que eu vou ter aqui? Cara, a aceleração do centro de massa ela vai ser o somatório do MA, ou seja, o somatório das forças pelo somatório das massas. Tio Augusto, e aí o que é que vai estar acontecendo aqui para a gente trabalhar com esse sistema? Gente, isso é vetorial, então nós vamos fazer essa conta para a direção X e para Y. Então, tio Augusto, quem vai ser a minha aceleração na direção X? Somatório das forças que a gente fez na direção X, ou seja, uma força de 8 newtons, aí I, porque é só na direção X, pelo somatório das massas. Tá, mas eu tenho duas partículas de 2 kg. Isso, quando você fez isso aqui para mim, você está falando que a aceleração só da horizontal, 8 por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. E aí posso também dizer para você, se a gente preferir,
2i. Eu gosto mais de chamar de x, tá? Para perceber que eu estou trabalhando só com horizontal. Lembra que o eixo x é o i. Então, eu também podia te falar que essa aceleração seria de 2i metros por segundo ao quadrado. Nós vamos fazer a mesma coisa, Bzão, só que agora para o eixo y. Então, tio, somatório das forças, tá? A gente colocou aqui uma força de 6 vezes J. Aí, Augusto, por que é que a gente está botando esses vetores unitários? Só para dizer que eu estou trabalhando com as direções perpendiculares. De novo, gente, nós temos duas partículas de massa 2 kg. Então, a minha aceleração aqui, no eixo y, vai ficar o quê? 6/4, 3/2. Confere? E aí eu vou te dizer que eu vou ter quem? 1,5 metros por segundo ao quadrado, ou 1,5 J. Eu vou deixar para a gente colocar essa história do I e J depois. Agora, Augusto, vamos lembrar da nossa função horária dos espaços? O que é que eu vou te falar? ΔS vai ser V0T mais AT2 sobre 2. Mais uma vez, a gente está trabalhando com o sistema vetorial, então a gente vai trabalhar o ΔS na direção x, a gente vai trabalhar o ΔS na direção y de forma separada. Tio Augusto, quem é que vai ser o x? Minha velocidade inicial vai ser 0, o tempo que eu quero é o 4, a aceleração na direção x é 2, por 4 ao quadrado sobre 2. Aí, Augusto, nós estamos achando quem? 16 metros. Vamos fazer a mesma coisa na direção y. Tio Augusto quer dizer que eu tenho que separar as duas direções? Tem sim. Então, mais uma vez, o ΔS vai ser V0T, não vou mais nem me preocupar com isso, que tu já sabe que o V0 nas duas direções foi 0. Perfeito até aí? Então, nós vamos ter a aceleração na direção y, 1,5, vezes 4 ao quadrado, sobre 2. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 1,5, nós vamos ter quem? 12 metros. Vamos responder então? Augusto, eu estou querendo aqui saber quem é o meu vetor deslocamento. X mais Y. Cadê o x, Augusto? 16 metros. Então, eu vou dizer que eu tive 16 unidades na direção x, mais 12 unidades na direção j. Ei, Augusto, eu poderia ter usado Pitágoras para dar logo o valor dele todo? Poderia se a pergunta fosse essa, mas ele pediu para tu responder em termos de versores unitários e J, então nossa resposta afirmativa é. Vamos mais uma, meninada? Questão de número 2, por favor, vou te pedir aqui a sua ajuda para a gente pensar juntos. Tio Augusto, minha questão 2 diz o seguinte. Um bloco B está suspenso por um fio de massa desprezível e ele está apoiado sobre um plano P, conforme representado na figura a seguir. Não há atrito entre o bloco e o plano, nem entre o plano e a superfície horizontal, e o sistema está inicialmente em repouso. Assinale a alternativa que indica correspondente, por meio de setas, a trajetórias seguidas pelo centro de massa do bloco e do sistema bloco mais plano inclinado
quando esse fio for solto. Tá, Augusto, o que é que vai acontecer aqui na hora que a gente soltar esse sistema aqui? Cara, na hora que você soltar aqui a ideia do sistema, o que é que vai acontecer? Esse bloquinho aqui, ele é meio óbvio, não tem atrito. Esse cara vai deslocar para cá. Então, eu vou ter esse deslocamento aqui. Tá, Augusto. E aí, o que é que acontece? O peso está indo para baixo, gente. O centro de massa é o conjunto, é a média dos dois. Se um dos blocos está descendo, o centro de massa do conjunto também vai descer. Então, Augusto, qual é a nossa resposta? Letra E. E, Augusto, como é que esse jogo aqui... Olha só, na hora que esse bloquinho chegar aqui embaixo, o centro de massa, digamos que o centro de massa estivesse aqui, nessa posição 1. Quando esse conjunto veio para baixo, o centro de massa vem aqui para a posição 2. Então, esse centro de massa vai descer. Daí a nossa alternativa é. Vou te pedir aqui para a gente pensar agora na terceira questão. Na construção civil, o termo recalque se refere à acomodação do solo após a construção de uma edificação. O recalque uniforme costuma ser previsto, porém, quando ele não é uniforme, pode até causar o desabamento de construções. Observe o que ocorreu com o prédio na imagem a seguir, onde o recalque não foi uniforme. Se o prédio inclinado fosse considerado um bloco retangular, inicialmente com sua base apoiada sobre o solo horizontal, haveria uma inclinação limite para a qual ele tombaria, situação na qual, causada no momento no qual a projeção de quem, Augusto? Centro de massa. Vamos calcular aqui a ideia do centro de massa. Eu estou pensando aqui numa distribuição uniforme, tá? Então, estou imaginando aqui uma distribuição uniforme, por isso que eu botei bem aqui no meio. Augusto, na hora que eu colocasse isso aqui, aí eu vou te dizer que eu teria a linha do peso. Enquanto a linha do peso passar pela base, enquanto ele passar pela ideia da base, ele vai estar em equilíbrio. Então, enquanto a projeção vertical, não pode ser horizontal, é a projeção da linha do peso, a linha do peso é vertical. Então, enquanto a projeção da vertical do seu centro de gravidade, ou seja, a projeção do peso, ela estiver, agora vamos ver, dentro da base, esse cara não vai tombar. Agora vamos à nossa pergunta aqui. A partir de qual instante ele tombaria? Então, ele tomba quando a linha do peso sair da projeção, ficar fora. A afirmativa é. Nossa quarta questão, bebezão do tio. Vamos me ajudar aqui? Em um local em que o efeito do ar é desprezível e o campo de gravidade é uniforme, o martelo é lançado obliquamente para cima do seu centro de massa descreve em relação uma trajetória parabólica indicada aqui. Show de bola, a gente já viu isso aqui na animação. Se na posição A mostrada na figura, o batente do martelo se separasse do cabo, batente e martelo vão se separar do cabo. Show. Eu vou estar com dois corpos separados. Então, olha só. Imagina a seguinte situação padrão aqui, tio Augusto. Eu vou pegar numa situação aqui qualquer, que o batente do meu martelo vai aqui para um lado, e o corpo do martelo vem para cá. Meninada, o centro de massa é do conjunto, é dos dois.
Então, o que é que aconteceria com o centro de massa? Olha, o centro de massa ele ia continuar tranquilamente descrevendo a sua trajetória. Por que, Augusto? Porque o centro de massa ele funciona como se fosse um corpo junto. Então, mesmo que eu separe os corpos, eles vão separar-se entre si, mas de tal modo que o centro de massa permanece na mesma trajetória. Então vamos lá, o centro de massa passaria a desenvolver outra trajetória? Não, ficaria parabólica. O centro de massa passaria a descrever retilínea? Não. O centro de massa do sistema continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica descrita para o centro de massa do martelo, até que o batente e o solo atinjam o solo. Pode ser, vamos ver a D. O centro de massa do sistema batente e cabo continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica descrita pelo centro de massa do conjunto martelo, até o instante em que um dos dois, batente ou cabo, atinge o solo. Espera aí. Até que o batente e o cabo. Espera aí, moçada. A parte de cá é mais pesada. Se eu levar em consideração a resistência do ar, ele pode chegar primeiro, ou o outro, vai depender de como está. Então, o que é que acontece? Ela vai continuar descrevendo a trajetória bonitinha parabólica? Vai, mas enquanto é que eu vou estar essa trajetória parabólica? Enquanto eu estiver no ar, enquanto eu tiver um movimento livre de quaisquer outras forças. Na hora que bater no chão, vai entrar normal, então a normal já vai anular aqui a ideia do movimento. Então, o que é que nós temos como resposta correta? Letra D, bebezão. Um abraço, bons estudos e até um próximo encontro.